Olá, meus queridos e minhas queridas do sétimo ano. Aqui quem está falando, como vocês já podem perceber, é o professor Leandro. E a gente vai dar continuidade à história que vínhamos contando anteriormente. Lembram quando nós falamos de reforma protestante? A aula de hoje é sobre contra-reforma. E o que foi essa contra-reforma? Foi a resposta da Igreja Católica, da Igreja Romana, ao crescimento do protestantismo na Europa. A gente viu que as ideias de Lutero se proliferaram por toda a Europa, que essas ideias elas ganharam adeptos e foram crescendo. O protestantismo tirava do catolicismo os fiéis. Então era preciso se reorganizar, era preciso reorganizar as ideias cristãs católicas para que se recuperasse os seus fiéis. E foi isso que a Igreja Católica fez. Não só uma forma de recuperar os fiéis, mas uma forma de se reorganizar teologicamente, politicamente e até militarmente. Para vocês terem uma ideia, foi criada a Companhia de Jesus. Era uma ordem de religiosos que tinha como principal finalidade catequizar os povos onde estavam sendo descobertos. Ai, não... tá saindo tudo embolado, cara. Eu tô cansado, tá foda. Olá, meus queridos, minhas queridas do sétimo ano. Não ficou legal? Olá, meus queridos, minhas queridas do sétimo ano. Essa é mais uma aula de história com o professor Leandro, como vocês já puderam perceber, né? E o assunto da aula de hoje é contra-reforma, dando continuidade à reforma protestante que nós vimos na nossa última videoaula. E o que foi a contra-reforma? A contra-reforma, ela foi uma resposta da Igreja Católica ao crescimento do protestantismo na Europa. O protestantismo estava conquistando diversos adeptos, na verdade tirando fiéis da Igreja Católica e levando para essas religiões protestantes. E o que a Igreja Católica fez? Ela precisou se organizar de forma teológica, de forma política e também de forma militar. Para vocês terem uma ideia, foi criada a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, que eram padres que estavam preparados para ir buscar novos fiéis nas novas colônias que eram conquistadas principalmente por Portugal e Espanha. Os jesuítas estiveram aqui no Brasil, inclusive, catequizando os índios, que eles acreditavam ser pessoas que ainda não conheciam a fé cristã, por isso não conheciam Cristo e precisavam ser doutrinados na fé cristã. Além dos jesuítas, também foi feito um concílio na cidade de Trento. Na verdade, uma reunião que não foi uma reunião fácil de se levar. Ela demorou ali de 1545 até 1563 para que fossem organizadas novas ideias que reorganizariam a igreja. E essa reorganização, ela nem sempre foi uma reorganização paz e amor, uma reorganização positiva. Na verdade, muito dessa reorganização era uma caça às bruxas, era uma caça aos hereges, ou seja, uma caça a quem não seguia a doutrina cristã católica. Bem, dentro desse Concílio de Trento, alguns pontos foram discutidos, e os principais desses pontos discutidos pelo Papa Leão XIII foi seguir as ideias de São Tomás de Aquino, as ideias em que ele trazia junto da razão, tão questionada naquela época de iluminismo, não a razão, mas a postura da Igreja Católica longe da razão, que era questionada. O São Tomás de Aquino ele traz para dentro da igreja, mas ele também traz as ideias de Aristóteles, as ideias de metafísica, onde tudo seria explicado por uma força superior, por uma força maior, que é Deus. Tudo que não estava ali dentro do campo científico, tudo que fugia da questão científica,
era provocado por um bem maior, que era Deus. Então as ideias de São Tomás de Aquino, elas começam a ser seguidas, certo? Elas começam a ser adotadas pelo Papa Leão XIII, ali no século XVI. Outro ponto é o índex, que na verdade era um índice, como diz a palavra traduzida do latim para o português, um índice de livros que eram proibidos pela Igreja Católica. Para que vocês tenham uma ideia, só em 1966, já dentro do século XX, 4 séculos depois, é que acabaram com esse índice de livros proibidos, que eram livros que questionavam a doutrina católica, certo? Além do índex, também teve o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido também como Inquisição. Esse Tribunal do Santo Ofício, ele julgava os hereges. E ia muito além de julgar os hereges. Quando uma pessoa suspeita de heresia ou acusada de heresia, ela era pega pelo Tribunal do Santo Ofício, ela era torturada até confessar os seus crimes contra a Igreja Católica, até confessar os seus pecados, na verdade. E quando esses pecados eles eram confessados, ou porque realmente a pessoa não seguia a doutrina católica, ou porque a pessoa já estava cansada das torturas, que eram absurdas, torturas horrorosas, a pessoa era levada à fogueira, porque, de acordo com os inquisidores, né, somente o fogo purificaria a alma dos pecadores. Entretanto, o Tribunal do Santo Ofício ele não teve uma atuação aqui no Brasil, mas os acusados de heresia eram enviados para Portugal para serem julgados lá. Isso dentro do que acontecia no mundo nessa época da Contra-Reforma. Então, o que a gente precisa entender sobre a Contra-Reforma? Que ela foi sim uma resposta ao crescimento das religiões protestantes, mas, sobretudo, era a Igreja Católica querendo mostrar sua força, certo? Perseguindo, sim, quem não seguisse a doutrina católica, a doutrina cristã católica, e fazendo com que os seus fiéis voltassem. De certa forma, ela deu um pouquinho de corda, ela afrouxou um pouquinho mais algumas questões, mas ela ainda não tinha dado o braço a torcer aquelas 95 teses do Martinho Lutero. Vocês querem ver algo que acontece até os dias de hoje, por exemplo, que tem muito dedo da Inquisição ali, o medo que as pessoas tinham da Inquisição? Vocês já devem ter percebido, já devem ter visto, já devem ter até feito o sinal da cruz quando passa em frente a uma igreja. Isso é um ensinamento católico, é um ensinamento que os cristãos católicos têm desde lá do catecismo. E isso ficou muito latente na sociedade brasileira, por exemplo, as pessoas passarem em frente à igreja e fazerem aquele sinalzinho da cruz, porque os católicos eram ensinados, e quem não era católico tinha medo da Inquisição. Tinha medo desse tribunal pegar, julgar, torturar e depois mandar matar na fogueira. Então, mesmo os não católicos tinham esse hábito de fazer o sinal da cruz ao passar em frente a uma igreja católica para tentar enganar o Tribunal do Santo Ofício. Bem, espero que vocês tenham gostado. É só uma pequena pincelada ao nosso material escrito que vai seguir para vocês também junto com essa aula. Qualquer dúvida vocês me chamem, que a gente troca aquela ideia, conversa. Nos vemos na próxima aula. Um beijo e um queijo para vocês. Até a próxima, meus amigos.